tem algumas situações, né, do projeto estrutural em situações de incêndio. Eu não sei se é Tá. assim, é uma necessidade para todo tipo de projeto ou para alguns projetos especificamente. Quando é que a gente julga necessário fazer, né, essa verificação do projeto estrutural em alvenaria para incêndio? Tá. Vamos separar as coisas para o pessoal entender. Sim, Inclusive, eu vou fazer uma live sobre. Eu fiz uma live do Calculistas Club sobre concreto armado em situação de incêndio, tá? Tá lá no perfeito. YouTube. E devo fazer uma, talvez essa semana, semana que vem, sobre alvenaria estrutural em situação de incêndio. Nós temos dois tipos de coisas. Nós temos que atender as edificações ao TRRF, aí é uma coisa de bombeiro, quer dizer, Sim, eu preciso ter compartimentações, altura de laje, para que o incêndio não saia daqui e não vá para lá e que não se alastre pelo edifício. Tempo requerido de resistência ao fogo. Basicamente, uma proteção de compartimentação, de escada protegida, de elevador. Isso é uma disciplina, não é de estruturas, é de bombeiros. Mas, claro, a gente precisa prever no projeto estrutural todas essas paredes, essas vedações, evitar junta de dilatação numa região protegida como a escada, esse tipo de junção entre as disciplinas, de estruturas e de arquitetura e de bombeiros. Ponto. Esse é um. Isso tem que estar aprovado pelo bombeiro, tudo certo. E eu tenho uma outra coisa, que é o dimensionamento das estruturas em situação de incêndio. Aí já é uma coisa diferente. O que é isso? Será que esse pilar ele suporta a temperatura tal, né? Porque eu sim, disse que eu preciso ter tempo requerido de tanto. E depois, então imagina, eu chego a quase 1000 graus, dependendo de algum incêndio. É, E depois, essa barra de aço, ela não se deforma em altas temperaturas? E depois, quando ela volta à temperatura ambiente, ela endurece de novo. Ela não vai voltar retinha igual ela estava, ela volta um pouco curva. E se ela sim, for solicitada a tração, ela vai suportar a tração? Então, é uma outra situação, é saber o quanto estruturalmente aquela estrutura está preparada para a carga de incêndio. E vai além, porque não é só uma paredinha aqui que recebe esse, porque está carregado o edifício, tá? exatamente. Aí a gente tem uma norma específica para isso, tá? Não vou lembrar o nome de cabeça agora, aí você forçou. É só para o pessoal saber que a gente não combina a Sim, pergunta, né? Você é, nem falou que ele ia perguntar para mim, senão não, eu tinha pesquisado, mas não lembro de cabeça. Tem uma norma de concreto específico para isso. De alvenaria estrutural, por exemplo, não tem. De alvenaria estrutural não tem. O que a gente tem, via de regra, utilizado é que assim, ó, o concreto por si só ele é um excelente protetor, é um excelente isolante, é um excelente, a gente chama de proteção passiva, né, do concreto, do aço, por exemplo. Por isso que às vezes eu tenho estruturas metálicas revestidas com concreto, porque o concreto protege aquele aço. O aço por si só, imagina, ele é bem menos resistente ao fogo, ele sim, pode se deformar e aí precisa de proteções para isso. Então, hoje em dia, e de alvenaria estrutural, a gente não tem a parte brasileira, que vai ser a parte 4 da norma de alvenaria estrutural, que é exatamente isso. Como dimensionar uma parede carregada em situação de incêndio. Próximo ponto, hoje, se eu quiser dimensionar a alvenaria em situação de incêndio, eu utilizo o Eurocode 6. Para você ter uma ideia, e nós temos normas de alvenaria estrutural desde a década de 80. Para sim, você ter uma ideia, como não é ainda uma ação obrigatória. Então, o que eu quero te responder? O ideal é que sim, todas as estruturas fossem dimensionadas para a situação de incêndio. É o que a gente quer, é o que a gente anseia, é o que a gente espera. Mas na prática do escritório, a gente está mais preocupado com essas compartimentações e com a proteção passiva e ativa da estrutura. Então, um sprinkler, um negócio de incêndio, um extintor, uma pintura diferenciada, o revestimento com concreto.
mas o dimensionamento das estruturas, inclusive tem um módulo dentro do TQS, você já deve ter visto, que a gente Sim, raramente usa, tá? E se você procurar na internet, o que for como utilizar aquele módulo, você deve ter um ou dois artigos falando sobre isso. é bem Então, escasso mesmo. eu preciso ter e passar para vocês essa realidade das coisas. O ideal é que sim, mas normalmente não é uma coisa que a gente faz, a menos que seja solicitado, né? Tem estruturas que às vezes se pede, por exemplo, você vai fazer uma, vamos pensar num banco, por exemplo, né? Você vai pensar em outras estruturas especiais onde é exigido a verificação de incêndio, aí a gente faz.